você, mas na hora que eu olhei pra ela, eu apertei de novo e encerrar a transmissão. Eu apertei 2 vezes. O problema foi você. Como é que a gente sabe que voltou? Vai. Voltou. Voltou? Voltou. À medida que for chegando, aí você vai ter que fazer. A gente vai ter que esperar chegar de novo. Tá. Todo mundo. Aí você pode ir falando. Vai falando com as pessoas. Gente, caiu a ligação. Vamos voltando aí de pouquinho em pouquinho. Como eu estava falando, é um tema... Obrigada também vocês que continuaram aí. Estamos de volta. A gente vai continuar falando... Iniciar, na verdade, falar sobre esse tema que... Na verdade, ele gera muitas dúvidas, né? E aí a gente fica pensando, né? Será que eu sofro de ansiedade? O que de fato é a ansiedade? Como eu faço para poder resolver esse sofrimento que eu tenho, que eu possuo? Porque esse é um sentimento, é um tipo de transtorno que afeta e atrapalha bastante a nossa forma de lidar com as coisas, de lidar com a gente mesmo. E então eu achei muito legal o tema escolhido por vocês, mulheres, né? Como eu falo... Só um minutinho. E, gente, ao vivo rola de tudo. É ligação que cai, é transmissão que vai embora, é a voz do nada aqui que surge. É assim mesmo. Mas esse é o mais legal, porque dá pra gente se sentir mais conectado, a gente se sentir um pouquinho mais perto um do outro. Então vamos lá. Algumas pessoas também fizeram algumas perguntas e eu já queria começar falando sobre, assim, de uma forma geral, o diagnóstico, fazer um diagnóstico de qualquer tipo de transtorno, ele envolve uma cooperação multiprofissional, né? O psicólogo sozinho, a gente não consegue determinar, definir e falar, não, é isso, você tem isso, vai fazer isso e vai ficar tudo bem. Né? Então, a gente precisa de acompanhar a história, de acompanhar de onde surgiu os sintomas da ansiedade, né? Então, assim, é um tema, um assunto complexo, porém muito necessário nos dias de hoje, como a gente tem vivido, principalmente nesse tempo de quarentena, né? Que parece que está durando uns 90 dias. É muito difícil mesmo a gente ter que mudar nossos hábitos sociais, mudar toda a nossa rotina. Algumas pessoas que trabalhavam não trabalham mais, estão em casa. Outras pessoas, infelizmente, perderam os seus empregos. Muitas pessoas estão passando por muita dificuldade nesse tempo que a gente está vivendo de quarentena, vivendo do Covid-19, né? Então, é óbvio que quem sofre de ansiedade começa a ter picos, né? Começa a ter muitos questionamentos e o sofrimento acaba aumentando também nessa ansiedade. Gente, eu também fico ansiosa, né? Eu tava falando com as meninas assim que eu cheguei, que eu fico muito nervosa também, né? Eu fico desesperada, assim, os dedos ficam geladinhos, suando, gaguejando, boca seca, né? E aí foi bem legal, porque assim, quando eu comecei a montar sobre a ansiedade, eu elaborei 3 perguntas. Estamos quase chegando a 50 de novo, hein, gente? 48, hein? Vamos iniciar, hein? Eu acabei formulando 4 perguntas. Aliás, algumas perguntas, né? Que pode ser que surjam mais algumas. A primeira é: será que você sofre de ansiedade? O que vocês acham?
o que fazer numa crise de ansiedade? Será que a ansiedade pode ter um lado bom? Essa foi uma questão que até surpreende algumas pessoas. Será que a ansiedade tem um lado bom? Eu acredito que toda moeda tem dois lados, certo? Tudo tem seu lado bom, tudo tem o seu lado ruim também. Eu gostaria de falar sobre isso com vocês aqui nessa tarde. Vamos começar. Para definir, o que vocês acham que é a ansiedade? O que é a ansiedade? Ansiedade é a antecipação de ameaça futura. Ou seja, algo que ainda nem aconteceu, provavelmente não aconteça, mas eu já sinto que vai dar ruim. Né? Os pensamentos começam a ser negativos, a gente tem aquela sensação, aquele sentimento de que a casa vai cair em algum momento e alguma coisa, alguma tragédia vai acontecer, e a gente começa a sentir no corpo as aflições desses sentimentos, desses pensamentos que a ansiedade causa. Quem nunca passou por isso? Eu pergunto para vocês, gente, vocês já passaram por situações assim? Por situações que você olha e fala, cara, não tem jeito, vai dar ruim, não tem como resolver. Enfim, a gente fica com esses sentimentos, e a ansiedade, ela causa exatamente isso. Ô, gente, um café. Gente, vocês estão com o café de vocês aí? Eu tô sendo super bem recebida aqui. Um cafezinho aqui. Deixa eu só tomar um golinho aqui, gente. Eita, gente, estamos com 58, hein? 58 pessoas assistindo. Vamos lá. Voltando. A ansiedade faz com que a gente tenha pensamentos negativos. A ansiedade é a antecipação de uma ameaça futura. Agora, qual é a diferença de uma ansiedade normal e uma ansiedade de nível patológico? O que é a patologia? Para nós psicólogos, quando a gente estuda o adoecimento mental, né, dos transtornos, das síndromes, a gente chama de patologia, é quando a pessoa não funciona mais como antes. Ela é de longa duração e isso vem acompanhado de um transtorno, ou seja, existe a ansiedade normal, por exemplo, como eu falei com vocês, eu fico super ansiosa, né? As pontinhas do dedo gelado, boca seca, a gente tem esquecimento, a gente planeja falar tantas coisas e a gente fica tão nervosa assim, né? Tão ansiosa que às vezes a gente esquece. Essa ansiedade, ela é normal quando você precisa falar em público, quando você precisa resolver alguma questão, a gente não dorme. A gente só fica pensando nisso, a gente tem falta de concentração. Então existe a ansiedade normal e a ansiedade que é considerada patológica. A ansiedade patológica é quando quando a pessoa não funciona mais como antes. Tudo em sua volta é afetado. E aí vem de longa duração, de muito tempo. Existem pessoas que sofrem com ansiedade há 10 anos. Tem pessoas que sofrem há 5 anos, meses e meses com essa questão de ansiedade. E é bom a gente observar isso, por quanto tempo a pessoa está sofrendo com isso. A intensidade e o impacto que isso gera na vida da pessoa, na forma de você lidar consigo mesmo, na forma de você lidar com as situações da vida e na forma de você lidar com outras pessoas. Então, existe ansiedade boa
e existe a ansiedade de nível patológico, que causa o adoecimento na gente. Quando isso acontece, quando toda a nossa vida é afetada, a nossa rotina é afetada, a gente percebe, então, que começou, sim, um adoecimento ou a pessoa já está adoecida. Um transtorno também é tudo isso que afeta a nossa vida diária, nossas atividades diárias. Por exemplo, uma pessoa que sofre de um transtorno de ansiedade ou que já está a um nível patológico, às vezes sair na padaria para comprar um pão já existe uma dificuldade assim no nível absurdo. Os transtornos de ansiedade envolvem características de medo e de ansiedade excessiva e alterações comportamentais. Guardem essa palavra, gente. Medo e ansiedade excessivos. Por que excessivos? Porque o medo é natural. O medo faz parte do ser humano. A gente precisa sentir medo de algumas coisas, senão a gente não teria limites. Então, o medo ele serve para nos dar limites também. E a ansiedade, ela também nos ajuda também de alguma forma. Mas quando essas duas coisas, esses dois sentimentos, estão sendo vistos ou presenciados ou sentidos de forma excessiva, é aí que está o problema. É aí que a gente chama de adoecimento. É nesse momento que a gente percebe como a ansiedade pode afetar a nossa vida, pode afetar o nosso comportamento. E ela vem acompanhado, quero falar com vocês agora de alguns sintomas. Vem comigo, pensa aí com vocês, entre vocês, quais são os sintomas que vocês sentem nesses aqui que eu vou listar? Hipervigilância, ou seja, uma pessoa que está sempre atenta, ligada em tudo, está sempre ligada, não consegue dormir, está sempre com pensamento acelerado. Inquietação, irritabilidade, falta de concentração, pensamento acelerado ou pensamentos indesejados, fadiga, suor, falta de ar, respiração rápida, palpitações. Conheço pessoas que dizem que é como se fosse ter também um ataque cardíaco, de tanta palpitação que sente. Náuseas, boca seca, sentimento de tragédia ou tremedeira. Tem gente falando aqui, eu já senti. Gente, posso confessar para vocês? Eu também já senti tudo isso, gente. E na verdade, eu sinto também. Agora, o que nos faz ter a certeza que eu sofro desse transtorno de ansiedade? Fala pra mim, desses sintomas que eu listei, vocês sentiram praticamente a maioria? Porque eu acho que eu já senti todos eles. Vocês lembram do que eu falei sobre patologia? A patologia é o adoecimento, é quando isso tudo está de forma excessiva. Vou repetir mais uma vez os sintomas. Hipervigilância, a pessoa está sempre atenta, quase não dorme, está praticamente 2 horinhas de sono e olhe lá. Inquietação, irritabilidade, a pessoa está irritada assim ao extremo. Óbvio, né? Porque quando a pessoa não dorme já fica no nível absurdo de estresse. Falta de concentração, pensamento acelerado ou pensamentos indesejados. Eu acredito que pensamentos indesejados são esses pensamentos que a gente fala, que vai dar ruim, que parece que assim, que nada vai resolver, nada vai dar jeito. Pensamentos indesejados. Fadiga ou suor, falta de ar, respiração rápida, palpitações, náuseas, boca seca,
sentimento de tragédia ou tremedeira. Quando isso afeta você de uma forma excessiva, a gente determina então que pode sim estar iniciando um quadro de adoecimento. De acordo assim com... Tem muitas síndromes, muitos transtornos também que vem acompanhado, a gente chama isso de comorbidade, que às vezes é quando vem acompanhado de 2 ou mais sintomas. Por exemplo, a pessoa pode ter ansiedade e também sofrer de depressão? Sim, pode. A pessoa pode ter ansiedade e compulsão alimentar? Sim, pode. É difícil definir cada uma de forma separada, porque às vezes um transtorno ela traz vários outros sintomas também de vários outros transtornos. Então, quando a gente começa a ver que toda a nossa vida começa a ser alterada, começa a ser parada, como o exemplo da padaria, porque a gente pode sentir tudo isso, ter pensamento acelerado, pensamentos indesejados, falta de ar, respiração rápida e um monte de coisas. Mas a gente consegue ir numa padaria comprar um pão, por exemplo? Você consegue? Você consegue ir numa reunião ou numa festa de amigos onde tem um aglomerado de pessoas e conseguir bater papo, sorrir? Você consegue estar lá? Você consegue fazer suas atividades diárias normalmente? Por que acontece? Quando a pessoa sofre, chega num nível absurdo de ansiedade, tarefas simples como essa, como estar no meio de pessoas ou ir numa festa de família, é aí que a gente vê que tá o adoecimento. Existe uma diferença que eu queria falar com vocês também, que é muito importante. Lembra que o transtorno de ansiedade, ele pode vir como medo e a ansiedade de forma excessiva? Então, o que é medo? Gente, o medo é a resposta emocional a uma ameaça que é real ou percebida. Vou dar um exemplo para vocês assim, é um exemplo bem simples, mas eu queria falar com vocês como que eu vejo o medo e como que eu vejo a ansiedade. Vamos, me acompanha aí no raciocínio. Se o medo é uma resposta emocional a uma ameaça real ou percebida, vamos supor, você está passando numa rua onde ali mora um cachorro que ataca literalmente todo mundo que passa por aquela rua às 11 da noite. O cachorro mora lá, ele ataca todo mundo sabe disso, ele ataca sempre a partir das 11, ele já está condicionado, ele vai fazer. E aí, acaba que sem perceber, você distraído, 10h57 da noite, ao invés de você entrar numa outra rua, você entrou na rua onde aquele cachorro está. E aí, 10h57 da noite, você está andando na rua e aquele cachorro já está olhando para você. O que é que vai acontecer? Responde para mim. O que vai acontecer? O cachorro certamente vai atacar, porque ele já está acostumado. Isso se chama um perigo real. Isso é o que a gente fala de uma resposta emocional à ameaça real ou percebida. É fato. O que acontece então na ansiedade? Como isso funciona? A pessoa precisa ir na rua. E aí ela começa a pensar: mas será que aquele cachorro que ataca todo mundo não tá agora em todas as ruas que eu vou passar? Ai, meu Deus, será que... Eu acho que ele agora ele não tá só naquela rua, ele deve estar nessa rua também. Ai, caramba, se esse cachorro me morder, eu vou ter que parar no hospital, vou levar a ponto, vou ter que tomar a vacina. Ai, meu Deus. E aí você começa a sentir os sintomas, começa a suar, já começa a tremer, já começa a imaginar, a ver a cena, a ver e ter a certeza de que aquilo que você imaginou é real. E aí,
é nesse ponto que a gente começa a perceber que a ansiedade tomou conta da gente. A gente começa a ter pensamentos indesejados. A gente começa a ter pensamentos que por muitas vezes não são reais. A gente simplesmente imagina que isso vai acontecer e a gente tem isso como certeza. E aí, o que fazer quando isso acontece? Primeiro, mudar a base dos meus pensamentos. Tem gente falando aqui, se eu passar na rua, eu sei que eu vou correr muito, eu tenho pavor de cachorro bravo. Exato. Essa historinha do cachorro, gente, eu também tenho, tá? Eu tenho 3 cachorros na minha casa, mas os cachorros de rua eu tenho medo também, né? Eu também correria muito se eu soubesse que esse cachorro estaria ali, sempre, sempre, sempre na mesma rua, no mesmo horário. O que fazer quando isso acontece? Quando você imagina que o cachorro vai estar ali na rua, você tem a certeza que ele vai estar, sendo que ele não está, ele está na outra. Mas aí a gente começa a achar que ele vai estar ali, e isso acaba te impedindo. Aí você faz o quê? Ah, eu não vou sair. Para você evitar ser mordida, para evitar qualquer coisa, mesmo que não seja real, mesmo que não exista a possibilidade, a gente já começa a evitar. Tipo, eu não vou passar por ali, porque a gente acredita que ele vai estar, sendo que não está. A ansiedade, ela nos adoece dessa forma. Muitas vezes, algumas coisas que a gente precisa fazer, lugares que a gente precisa estar, planos que a gente começa a investir, tudo que a gente começa a sonhar com aquilo, às vezes a ansiedade nos atrapalha de uma forma, porque começa a montar um cenário na nossa mente em que vai dar ruim, que vai dar tudo errado, e a gente começa a acreditar naquilo e começa a acreditar que vai dar errado. Será que vai? Se o medo é uma resposta de algo que é real, e a ansiedade é um medo, assim, é um sentimento exacerbado, excessivo, de uma coisa que às vezes nem pode acontecer. O que fazer quando isso acontece? É quando a gente começa a perceber que os nossos pensamentos começam a afetar toda a nossa rotina. É quando a gente começa a perceber que a forma como a gente se sente já começa a afetar todas as nossas relações, começam a afetar as nossas vidas diárias, começam a afetar estar com outras pessoas, estar perto de outras pessoas também. Afeta a nossa vida de uma forma geral. O que fazer quando isso acontece? Primeiro, mudar a base dos meus pensamentos. Vamos fazer o seguinte, você que está perto aí de um bloquinho de papel, uma caneta, faz o seguinte, anote os seus pensamentos mais frequentes. Quais são os pensamentos que sempre estão na sua mente? São pensamentos bons? São pensamentos ruins? Anote os pensamentos que te impede de fazer certas coisas com mais naturalidade. Identifique eles. Segundo, prestar atenção em como isso afeta os seus sentimentos. Anote também quais são os sentimentos que estão sempre presentes com você. Aqueles sentimentos que você percebe que te acompanham. Eu acordo triste. Eu acordo preocupada. Eu já acordo estressada. Porque eu tô pensando isso, eu penso aquilo e eu penso isso. Anote tudo no papel. O que você pensa e o que você sente. Terceiro, essa é a parte mais difícil, gente. Alterar aos poucos, de pouco em pouco, o meu comportamento. Por quê? Os nossos pensamentos, eles têm a capacidade de influenciar o que a gente sente. Baseado naquilo que a gente sente, a gente age de acordo com isso.
Então, mudar o comportamento é a última etapa do que a gente precisa fazer. O que acontece numa sala de terapia? Na terapia, a gente não foca só no que acontece externamente com o indivíduo. Por exemplo, Débora, eu sinto isso, aquilo, bababá, eu tô fazendo isso, eu não consigo sair de casa porque eu me sinto assim, lá, lá. E a gente, na verdade, a gente começa a focar na raiz do problema. A gente começa a ir atrás do que pode ter causado aquilo na pessoa. Tá dando para entender mais ou menos? Por exemplo, vamos supor que você tenha uma torneira no seu quintal. E aí tem uma bica que tá pingando constantemente. Você já trocou a bica e não para de pingar. Você já olhou seu encanamento, o seu cano não tá rachado, o seu encanamento não tá descolado, o seu encanamento está perfeitamente encaixado, mas a bica ainda continua pingando. Isso faz com que você fique estressado, que você gaste energia, porque tem que ligar a bomba para poder ficar enchendo a caixa constantemente. Então, o que é o mais ideal de se fazer? Era só um minutinho, gente, que deu uma parada aqui. Aproveitar, deixa eu tomar um café aqui. Vamos lá. Torneira tá pingando. Você já verificou tudo, já trocou a torneira, o problema não é a torneira, o encanamento tá ok. Qual é o ideal de fazer? Fechar o registro. Dentro da terapia, a gente procura isso, né? Geralmente as pessoas chegam lá como se fosse uma torneira pingando, né? Tem muitos problemas, né? Isso, e o que a gente vê, os sintomas e os sinais que a gente vê, são essas goteiras. E a gente olha todo o encanamento, toda a história, e muitas vezes a gente não consegue ver aonde está o problema. Quando a gente vai no registro, que é a base, que é onde controla essa saída de água, é quando a gente começa de fato a chegar na raiz do problema. Eu quero perguntar para você então, qual é o nome do seu registro? De onde foi que começou a surgir essas goteiras? Quando foi que começou? Qual foi o sentimento? Qual foi o pensamento que começou a deixar minar, a pingar, a esvair a sua energia, a desgastar seu pensamento, desgastar sua forma de ser? Aonde está o seu registro? Às vezes, o nosso registro pode ter um nome: incerteza do futuro, insegurança, medo, contas a pagar. Quem é que está conseguindo manter as contas pagas nesse tempo de quarentena, nesse tempo de isolamento? Doença na família, uma perda familiar. Qual é o nome do teu registro? Falta de fé? Falta de esperança? Perdeu algo que era importante? Qual é o nome do teu registro? Vamos lá na raiz do problema. Agora, todas essas coisas que a gente fala, né, acaba dando um peso, né? Posso te falar do lado bom de se ter a ansiedade? Ah, Débora, mas existe um lado bom da ansiedade? Sim, existe. Lembra que lá no início eu falei que toda moeda tem dois lados? Todo lado negativo a gente já conhece. Todos os prejuízos que a ansiedade pode causar, você já conhece muito bem. Você sente, você sofre. Você sabe, você tem que conviver com isso. Muitas vezes, noites sem dormir, muitos projetos adiados, porque esses pensamentos de que não vai dar certo começam a interferir. Muitos relacionamentos que você poderia ter aprofundado, você
nem conseguiu levar adiante por conta da ansiedade, por pensar, será que vai dar certo? Ah, eu não vejo como vai dar certo. E aí os pensamentos negativos te sufocam, te fazem parar, te fazem deixar para lá. Só que isso não resolve o problema. Isso não resolve o seu sofrimento. Vamos lá no registro. O que causou isso? O que fez você pensar que não daria certo? A ansiedade, pelo lado bom, gente, pensa, se a ansiedade é uma antecipação do futuro, geralmente a pessoa que sofre ou que tem ansiedade... Opa, peraí. Voltou? Não, alguém que tava ligando aqui. Ah, tá. Não, que alguém perguntou um negócio. O quê? Não consegui ver, não. Peraí, gente, que eu tô vendo aqui os comentários. Eu sou meio ruim ainda. Minha primeira transmissão ao vivo, gente. O quê? Vai... Se a ansiedade Relação com a ansiedade intestinais. É bem amplo. Então, retomando aqui, gente. Se a pessoa ansiosa, ela tá sempre pensando lá na frente, isso não pode ser uma enorme vantagem para te ajudar a planejar? A questão de se ter ansiedade também pode te ajudar a se organizar, porque se você pensa lá na frente, com certeza você vai querer planejar melhor. Você vai estar alguns passos à frente, porque você está visando o futuro. A ansiedade pode te ajudar a sonhar, pode te ajudar a olhar para o futuro e a planejar coisas. A ansiedade pode te impulsionar a conquistar várias coisas e te fazer sair da famosa zona de conforto. Sabe o que eu quero incentivar você? Eu sei que é difícil, ter que lidar com o sofrimento, eu sei que é difícil, eu sei que a gente está num atolado de momentos ruins que a gente tem vivido ultimamente. Eu sei que é difícil. Muitas vezes a situação faz com que a nossa ansiedade cresça e aumente absurdamente. Mas ao invés de ter a ansiedade como sua inimiga, pega ela e bota ela como sua aliada para você olhar o futuro, como sua aliada para você planejar, para você construir, para você organizar os seus planos. Eu antes de falar um pouquinho sobre mim, eu queria deixar para vocês, visto que a gente está falando com mulheres também que pertencem ao Senhor Jesus, assim como eu também, que pertenço a esse Deus que é maravilhoso, eu separei alguns versículos que falam sobre questão de ansiedade. Eu quero ler para vocês em 1 Pedro, capítulo 5, no versículo 7, que diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Mateus 11, 28. Venham a mim, e eu darei descanso a vocês. Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Lembre que eu falei sobre anotar? Anotem seus pedidos para Deus também. Provérbios 3, 24. Quando se deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo. Deuteronômio 31, 8. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Falando um pouquinho do que aconteceu na minha vida, no meado do ano passado, eu tive muitas dificuldades, problemas de saúde na família. Você que é mulher, nós que somos mulheres, nós sabemos que nós temos
muitas alterações hormonais, né? Mensalmente falando. Isso faz parte da nossa vida. E a minha mãe, ela teve uma complicação na menopausa, durante a menopausa. Creio que algumas mulheres também já tenham passado por isso. E aí a gente estava correndo atrás dos exames para poder fazer o risco cirúrgico, para ela operar, internar e tudo mais. E a gente estava focado nisso, em ajudar minha mãe, porque ela estava sentindo muito, estava inchada, fica muito cansada, né? Mesmo tomando algumas vacinas de ferro e tudo mais. E no meio desse corre-corre para internar minha mãe, para ela fazer a operação, ela precisou fazer uma histerectomia total, que é a retirada das trompas do útero. A minha mãe tá até me assistindo aí. Mama, um beijo pra você, daqui a pouquinho eu tô aí pra te ver. E aí nesse foco que a gente tava, aconteceu algo inesperado com o meu pai. O meu pai, ele que tem a pressão totalmente reguladinha, baixa, assim como a minha, num dia comum, normal, ele sentiu uma dor muito forte na nuca e ele estava com a minha mãe, e aí logo assim ele apagou. Ele sentiu muita dor, e quando a gente foi ver, ele tinha sofrido um AVE hemorrágico. Ele ficou 2 dias em quadro demencial, assim, não reconhecendo muito bem, as pessoas não falando coisa com coisa, e aí começou o nosso processo de corre-corre. E a gente corria para o hospital de Vassouras, corre para o hospital de Petrópolis, corre para o hospital de Lages e corre para lá. E nisso tudo a gente preocupado com a minha mãe, que a minha mãe também já vinha sofrendo e estava perto do dia dela de se internar para operar. E aí todo aquele cuidado de cuidar do meu pai e cuidar da minha mãe, e a gente ficou nisso, meu irmão, meu esposo, e a gente não corre-corre. Foram dias de internação, dias subindo, dia descendo serra e de acompanhante no hospital, e todos os dias na visita, e passava o dia inteiro no hospital também, esperando boas notícias, e às vezes não eram boas notícias. E a única coisa que a gente podia fazer era simplesmente nada. Só podia estar ali e orar e pedir a Deus que controlasse tudo, que cuidasse de tudo pra gente. E passado todo esse processo, meu pai foi acompanhado pelo Instituto do Cérebro, que fica no Rio. Ele precisou fazer 4ª arteriografia, né, que coloca eu não sei o nome agora, mas é como se colocasse um tubinho que jogasse um contraste no cérebro para poder ver exatamente qual área do cérebro que foi afetada. E aí precisava de repouso também, não podia se movimentar. E nesse meio tempo a minha mãe também foi operada. E aí o meu sogro também teve um problema e ele também precisou ser operado, ou seja, 3 da nossa família. Meu marido, eu, meu irmão, a gente ficava se dividindo o tempo todo entre hospital, internação, medicação e tudo mais. E quando toda essa fase deu uma amenizada, né, já chegando ali no finalzinho do ano, em novembro, eu descobri que eu estava grávida do meu primeiro filho. E aí, para a família que a gente já vinha nessa pegada braba de hospital, de enfermidade, de tudo mais, foi um alívio, assim, foi uma alegria, uma notícia que todo mundo ficou muito, muito, muito feliz. E aí passou novembro, passou dezembro, chegou janeiro, eu comecei a ter uns pequenos sangramentos que me preocupavam muito. Mas algumas mulheres, vocês são mulheres, não sei se vocês já passaram por isso também. Algumas mulheres tiveram seu ciclo menstrual normal até os 4 meses de gestação. Então eu fiquei mais tranquila. Tem mulheres que falam, não, tranquila, eu menstruei até o 5º mês de gestação e o bebê nasceu super saudável. E isso foi me amenizando, foi me tranquilizando. Mas num determinado dia, eu tive uma sensação de febre. Eu tive uma cólica também. Eu fui no hospital e eu só passava mal justamente num sábado à noite, tipo 10 horas da noite. E aí não tinha pra onde correr. E eu fui parar no Mariana Bulhões, em Nova Iguaçu. E lá eu fiz a ultrassom, a primeira ultrassom, isso foi no dia 5 de janeiro. Eu fiz a ultrassom e tava tudo bem, o bebê tava tudo bem.
já tinha crescido pra caramba, tava uma fase muito bonitinha que você começa a ver o formato, né? Dos braços, da cabeça, de tudo. E voltei tranquila pra casa. Já tava medicada, tudo ok? Só que passou no dia 18, eu tive de novo outro sangramento. E desse foi um pouco mais intenso. Eu fiquei preocupada e voltei novamente pro Mariana Bulhões, porque novamente foi num sábado, tarde da noite, comecei a passar mal. E quando a gente chegou lá, infelizmente, quando fez a ultrassom, teve aquela notícia, né, horrível, que a gente recebe que o bebê já não tem mais batimento cardíaco. E nesse momento, eu acho que eu não sei ainda descrever com palavras. Eu só sei que a vontade que dá é de sair gritando, assim. Mas eu me segurei, fiquei lá, precisei ficar internada, passar pelo procedimento de curetagem, fiquei 3 dias lá internado, conheci outras mulheres também que passaram por isso. E um lugar onde é para você entrar e dar a vida, né, você acaba passando pro outro lado, né, perdendo uma vida. E eu jamais me imaginei nessa situação. E a gente... Tá aqui. Perdão, gente, eu tô clicando em coisa errada. E a gente acaba vendo que as coisas na vida a gente não tem controle. Nada na vida tem controle. Para a pessoa que sofre de ansiedade, eu acho que o fato de saber que você não tem controle de nada na vida é um dos piores sentimentos que você pode sentir. Então, a gente vindo dessa fase cansativa de hospital, e aí aconteceu isso comigo também. E entre vários, assim, tem tantos detalhes que eu poderia citar aqui e contar, mas são tantos detalhes que só vou fazer chorar e chorar. Então, mas o que eu quero falar com vocês através de tudo isso? Na vida, a gente de fato não tem controle de nada. Os transtornos que a gente sofre, os momentos, as situações, eles não determinam que tipo de sentimento você vai nutrir. As situações, elas não podem ser capazes de parar você. Existe uma coisa que o inimigo faz que é uma estratégia de guerra. Se ele conseguir minar os seus pés, minar os seus pensamentos, minar a sua fé, minar a sua confiança em Deus, normalmente isso acabam realmente nos fazendo parar. A gente olha e não vai ver saída. A gente olha algumas situações e vê que a gente não tem como resolver. Assim como eu não tive como resolver a minha situação. Eu pedi a Deus, eu orei, eu chorei. Eu sempre tive o hábito de, no pouco tempo de gestação que eu tive, colocava as mãos, profetizava. Então o Senhor viu todas as minhas expectativas em relação ao meu filho. Mas, ainda assim, o Senhor quis me falar sobre esperança. Recentemente, o meu pai começou a ter novamente alguns problemas de saúde e ele sentia muitas dores. E a gente corria novamente para o hospital e voltamos de novo naquele processo e foi assim, foram baques atrás de baques, noites sem dormir e tudo mais. Teve um dia em que meu pai estava se despedindo da família inteira. Minha mãe me ligou e falou: vem aqui que seu pai tá chorando. Meu pai não é de chorar. Então, assim, a gente tava, meu irmão naquele revezamento e a gente lá, enfim. E aí teve um dia que eu tava indo pra casa da minha mãe com meu esposo e vocês já viram quando tem tantas coisas pra você resolver? Contas pra pagar, que a gente não tem dinheiro, mas a conta chega. Quando a saúde na família não tá legal,
e você não tem o que fazer. Os médicos também, às vezes, ficam de mãos atadas. Era difícil descobrir o que meu pai tinha. Depois a gente foi descobrir que era uma síndrome chamada síndrome de Switch. Ela aparece várias lesões no corpo e causa muita dor. E isso, o tratamento era só feito através de corticoide, só que é uma coisa muito rara, não contagiosa, só tem 24 casos registrados, e ele sentia muita dor. E aí a gente estava indo para casa da minha mãe, e eu lembro de... Eu tava falando com Deus, eu falei, Senhor, eu não sei o que te falar. São tantas coisas, eu tô sentindo, é um turbilhão de sentimentos, são tantos pensamentos, são tantas coisas para resolver ao mesmo tempo, que eu não sei o que te falar, eu não sei o que te pedir. E eu lembro que eu tava no carro em silêncio indo para Paracambi, e eu lembro que eu ouvi nitidamente o Senhor falando comigo assim, deixa no meu altar. E eu falei, o quê? Deixa o quê? E deixa tudo para eu cuidar. Deixa tudo no meu altar. Essa palavra, ela ardeu no meu coração. E arde até hoje. Quando 1 Pedro capítulo 5, versículo 7 diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. São momentos como esse que a gente percebe que nada do que a gente faça talvez mude a situação que a gente está vivendo, porque, como eu falei, a gente não tem o controle. Mas o nosso Deus tem controle. Eu quero falar para você, construa um altar. Coloque a sua ansiedade. Coloque os seus problemas. Coloque a sua família. Coloque a sua saúde. Coloque os seus planos. Coloque os seus sonhos. Coloque as suas frustrações. Coloque as suas expectativas. Deposite a sua esperança no Senhor. Deixe os seus problemas no altar do Senhor, porque você não está sozinha. Você não está sozinho. Você não precisa carregar o fardo de tudo sozinho. Você não precisa viver sobrecarregada. Nós mulheres, a gente desempenha diversas funções ao mesmo tempo. A gente cuida de casa. Eu ainda não peguei logo. Né? A gente cuida de ministério, a gente cuida da profissão, a gente cuida do casamento, de viver sobrecarregada, mas o Senhor não quer isso pra gente. Gente, a gente não vai aguentar. Construa um altar, coloque aos pés do Senhor. Ele tá falando, ele prometeu, estarei com vocês todos os dias, eu estarei com vocês todos os dias. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. E nesse dia, foi um dia muito puxado pra gente ver toda a dor, todo o sofrimento que tinha, ver minha mãe chorando e a gente também. Quando eu cheguei em casa, quando eu, muito cansada, deitei a cabeça no travesseiro, quando foi 1h, eu ouvi literalmente veio a frase... A esperança não decepciona. Aí eu dormi e começou, vou procurar tesouros, organizar. Aí eu, quê? Levantei, saí correndo, fui lá pra minha sala sozinha. No escuro acendi a luz, peguei um papel, peguei uma caneta e comecei a escrever. Quando eu vi a letra, quando eu ouvi a melodia, eu vi que o Senhor estava ministrando ao meu coração sobre esperança. E em Romanos, capítulo 5, do versículo 1 ao 5, diz sobre isso. As provações, elas produzem em nós um caráter aprovado. Ela produz em nós resiliência, ela produz em nós esperança, expectativa, ela produz em nós força. Às vezes o problema que você está passando não é para te derrubar.
Às vezes a situação que você está se encontrando agora não é para fazer você parar. Na verdade, essa situação vai fazer você crescer. Essa situação vai abrir portas, vai abrir um novo caminho, um caminho que o Senhor tem preparado para você. Essas dificuldades, essas frustrações, esses sentimentos de peso, de sobrepeso, de sobrecarga, o Senhor está mostrando para você que não é você que controla as coisas, mas é Ele que tem o controle de todas as coisas. Esses sintomas de ansiedade que te afetam, que te atrapalham de dormir, que te atrapalham de sair, que te atrapalham de raciocinar melhor, o Senhor, Ele vai usar isso para você ajudar outras pessoas. A nossa vida só tem sentido se a gente ajuda outras pessoas, se a gente ama o próximo, se a gente ama alguém. E eu quero cantar para vocês. Eu nem sei quanto tempo já tem. Ai, meu Deus, já foi a hora, gente. Já foi. Quem tá saindo pode ficar. E eu quero compartilhar com vocês esse hino que Deus me deu no momento em que a ansiedade poderia ter tomado conta do meu coração, ter tomado conta da situação em que a gente estava vivendo, que na verdade a gente ainda está vivendo, gente. Nada foi resolvido ainda. A gente ainda está vivendo o processo. Mas eu quero falar para você, não deixe que os momentos, não deixe que a situação definam quem você é. Pega essa ansiedade, coloca ela como um impulsionador para você planejar, para você sonhar, para você avançar. Não tenha a ansiedade como sua inimiga. Eu quero cantar para vocês. Não repara não, tá, gente? Eu fico emocionada assim, a voz vai embora. Mas eu queria cantar com vocês essa canção que o Senhor me deu. E essa canção tem me dado muita, muita esperança. Tá bom? Deixa eu soltar aqui. Tudo que eu vivi foi para me ensinar. E mesmo sem ver nada, ter que acreditar. Sonho interrompido, eu só fiz chorar. Mas eu não estava só. Ouvi suas promessas, então respirei. E quanto mais eu lia, mais acreditei. E hoje eu sei o que disse. A esperança não decepciona. Vou procurar tesouros, organizar meus planos, acreditar nos sonhos que eu sonhei, reconstruir os muros, eu vou limpar o lugar aonde construí um vivo altar pra tudo te esse problema faz com você. Antes eu não percebia que em meio à dor eu só crescia. Eu crescia em ti. E eu que antes não sonhava, agora sou como criança que acredita em tudo que tu diz. Vou procurar tesouros, organizar meus planos, acreditar nos sonhos
Amém? Gente, reconstrua os seus muros. Organize os seus planos. Acredite nos sonhos que Deus sonhou a teu respeito. Essa dor, esse sofrimento, essa frustração, ela não vai ser para o teu fim. Um novo começo está esperando por você. Eu quero já até deixar aqui de antemão, eu vou lançar também, vou falar sobre a ansiedade também no meu canal, no Fala Comigo, Débora Ribeiro. Procurem lá, você que ainda não se inscreveu, procure lá, se inscreva, ativa o sininho, compartilha. Eu vou estar falando um pouco mais sobre a ansiedade. Como eu falei com vocês desde o início, o assunto é muito complexo, ele é bem abrangente, assim. Tem algumas perguntas que é um pouco difícil, assim, a gente responder em curto tempo. Precisaria de um tempo bem... O que é isso? Ah, isso aí, gente, olha aqui. É esse aqui. Segue lá, se inscreva. E aí eu vou estar falando novamente sobre esse assunto também. As perguntas que vocês me enviaram através da Cláudia, eu tenho elas anotadas, tenho elas registradas. E aí eu vou fazer o máximo possível para poder responder. Várias pessoas, eu acredito também, que perguntaram também nos comentários. Eu vou pegar também, vou dar uma lida e a gente vai tentar falar isso de uma forma... bem simples e o mais rápido possível para vocês. Então, assim, me perdoe se eu deixei vocês com algumas perguntas por responder, mas o mais rápido possível eu espero responder a todos vocês. No mais, eu agradeço também a oportunidade de estar aqui com vocês e eu quero reforçar novamente. Gente, não é o seu fim. Esse sofrimento, essas frustrações, esse tempo que a gente está vivendo, não é o nosso fim. Um novo começo nos espera. Pega essa ansiedade, pega essa dúvida, pega essa falta aí de certezas, de insegurança. Use elas como sua aliada. Coloque ela do seu lado. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se você preferir, anote no papel bem grande, cole na sua casa e escreva: vai dar tudo certo. Amém? Deixa eu chamar aqui a... Coisa linda, gente. Vocês gostaram? Coisa linda, testemunho lindo. Acho que tem um monte de gente... Você tá aqui? Não, tá aqui? não. Tem certeza? Muita gente, eu acho que derramando em lágrimas, não é? Sim. Um monte de gente. Aqui, a Liz vai presentear a Débora. Ah, meu Deus do céu! Oh, delícia! Obrigada, Pepidinho. Obrigada. Você vai vir no colo? Você vai tá querendo ver? Tô assustada, menina. Vem no vem. Gente, olha aqui o presente da Liz, gente. Da Liz. Ela é muito gostosa. É muito. Gente, obrigada, tá? Abre aí. O quê? Deixa eu abrir. Pera aí, gente. Vou abrir pra mostrar pra vocês. Ai, gente! Olha que lindo! Ai, meu Deus. Gente, se eu soubesse, eu teria vindo antes. Me convidem mais vezes. Gente, olha, muito obrigada a todas as mulheres, a todas as pessoas que estão assistindo a live. Perdão pelo nervosismo, como eu falei pra vocês, gente, eu também tenho ansiedade. Mas não necessariamente a ansiedade precisa ser algo ruim, né? A ansiedade, como eu falei, pode servir como um impulsionador pra gente sair da nossa zona de conforto. Essa foi minha primeira vez ao vivo. Eu curti bastante, fiquei bem nervosa, mas curti bastante. Obrigada por todo mundo que ficou aí, que comentou, que eu sei que intercedeu também por esse momento. Pra mim é um enorme prazer, uma satisfação muito grande estar com todos vocês. Tá bom? Vou voltar mais vezes. Beijo, gente. Um ótimo dia pra vocês. Coisa linda, né, meninas? Ficou com um gostinho de quero mais, para trazer outro tema pra gente. O que vocês acham? Obrigada, Débora.
favor, se inscrevam no canal dela lá, vamos dar uma força, esse trabalho lindo, esse testemunho lindo, tem lá no canal dela, tem o clipe desse hino e também o testemunho que nós ouvimos aqui. Eu agradeço, nós passamos um pouquinho, mas assim, maravilhoso, podia ficar mais meia hora. E obrigada mesmo, até a próxima, até a sexta-feira, né? A gente ainda vai ver o tema e aí vocês fazem a propaganda. Shirley, obrigada, sua filha preciosa, viu? Obrigada por emprestar ela um pouquinho pra gente. Pierre também, obrigada mesmo pelo apoio. Vocês moram no nosso coração. Beijo da Liz. Liz, olha pra lá. Não tem jeito com câmera, meninas. Beijo pra vocês. Até a próxima. Fiquem com Deus.